Bem, estamos de volta com você nesse momento e nós vamos falar hoje sobre um tema muito relevante e você vai poder também se identificar com esta palavra de hoje. Vamos falar sobre equilíbrio, paz e vitória. A palavra equilíbrio, ela vem no seu sentido etimológico, é uma palavra que vem do latim. E ela pode significar no sentido físico algo, um objeto que é apoiado, né, que se mantém sobre um apoio sem se balançar ou sem se inclinar para nenhum dos lados. Então isso significa literalmente no sentido físico equilíbrio. É um objeto que é apoiado sobre algo e ele mantém ali a sua posição sem ele se inclinar para um lado ou para outro. Esse é o sentido físico. Mas o sentido figurado desta palavra pode significar também moderação. Equilíbrio pode significar também prudência. Isso quer dizer uma pessoa que age com prudência, que age com moderação, ela é uma pessoa, então, equilibrada. Daí se vem esse termo, ela vem de equilíbrio. E ela vem porque essa pessoa está agindo de uma maneira com moderação. Pode também, dentro dessas definições, significar também estabilidade emocional. Uma pessoa equilibrada é uma pessoa que tem estabilidade emocional. Ela é estável nas suas atitudes, nas suas reações e também nos momentos que ela passa por dificuldade. Porque a nossa vida não é só composta de momentos agradáveis. E tem circunstâncias que vão procurar nos tirar do eixo, nos desequilibrar. E então, esse significado figurativo pode significar isso também, moderação, prudência, um equilíbrio, uma estabilidade emocional. Eu gostaria de dizer para você hoje que, como você e como eu, igual a nós, as pessoas que estão aqui registradas nas Escrituras, na Bíblia, todas elas passaram por momentos de dificuldade. Todas elas viveram momentos de dor, momentos de frustração, momentos de decepção e de problemas. Nós vamos ver hoje a vida de uma mulher, uma mãe. Ela na Bíblia não registra propriamente o nome dela, mas ela era de uma mulher de Sunem. Então ela era sunamita e ela tinha um filho. E ela nem estava esperando aquele filho, mas o profeta um dia, porque ela recebia o profeta na sua casa, cuidava dele, ele falou para ela assim o seguinte: olha, você vai ser mãe. E ela falou assim: ai, não faça isso comigo não me, sabe? Porque ela ficou tão assim, assustada, tão assim, no bom sentido, lisonjeada, que ela ia ser mãe. E aí Deus agracia esta mulher com um filho. Mas olha só como a vida dá suas voltas. Você pensaria, já que Deus deu essa criança, vai dar tudo bem. Mas a criança, quando ela completa seus 5, 6 anos de idade, ela está com seu pai num campo, ali trabalhando com os empregados do seu pai. Ele estava fazendo companhia para o pai dele, ele era pequenininho, e de repente essa criança passa mal. De nada, do nada, essa criança começa a sentir muito mal. E o pai faz como todo bom pai faria, ele falou para os empregados: leva ele para a mãe dele. E a criança foi levada para sua mãe. E aí talvez a mãe achasse que era só uma enxaqueca, uma dor de cabeça. Ela colocou aquela criança no seu colo, segurou, acalentou, medicou. Só que aquele problema não era uma coisa simples. Aquela criança foi piorando e em algumas horas aquela criança veio a falecer, veio a óbito. E ela então morre. Morre o sonho, morre a esperança, morre tudo que essa mãe tinha, né, de realização, porque era o único filho dela. É interessante de entender então que Satanás, o nosso inimigo, ele vai promover situações para que essas situações venham nos tirar do eixo, venham de uma certa maneira nos desequilibrar.
desequilibrar a nossa fé, desequilibrar as nossas emoções, desequilibrar as nossas atitudes, fé, esperança, e a gente vem então se vê assim um pouco desorientado e perdido, desequilibrado. E aqui nós podemos ver hoje, eu vou falar sobre 3 atitudes que fizeram essa mulher manter o equilíbrio. Ela manteve, ela não deixou aquela situação fazer com que a vida dela virasse um caos, caísse para um lado, para o outro. Não, ela ainda teve direção, rumo. E hoje nós vamos falar sobre a primeira delas, a primeira atitude de uma mulher que tem equilíbrio. E a palavra equilíbrio, quando a gente adapta para nós, no sentido de figurativo para situações, é moderação. A mulher moderada, a mulher, o homem prudente, equilibrado, ele precisa, para isso, ter determinação, ser determinado, ter fé. Você está ali determinado a estar naquela situação e vencê-la. Mas você só vai vencer obstáculos com fé. Fé é o agente que nos equilibra, que não nos deixa cair para um lado, desmaiar para o outro, sair do rumo, perder direção, não é? Nos desorientar, nos frustrar, não é aquilo, algo que vai nos, uma estabilidade que vai nos manter prudentes e moderados. A fé. Essa fé colocada em Deus. E essa mulher tinha isso. Ela era determinada. E a determinação dessa mulher, quando o filho dela morre, é bem evidente. Ela não ficou ali pranteando, chorando, parada, vendo aquela criança morta. Ela pegou aquela criança, colocou lá no quarto do profeta, em cima da cama dele, fechou a porta, deixou lá a criancinha mortinha em cima da cama e foi embora atrás de socorro. Ela foi buscar o profeta. Foi buscar cura, foi buscar solução no homem de Deus. Ela foi determinada. Ela poderia ter sentado ali, horas a fim, chorando, até o marido chegar. O que aconteceu? A criança está morta. E ela poderia ter ficado ali vendo aquela situação, mas ela não se sucumbiu. Ela não permitiu o desequilíbrio. Ela foi moderada, sensata, determinada. Agiu em algo que você tem e eu tenho também. Mas é algo que nós precisamos usar. Fé não é uma virtude, um dom que só fica ali parado. Ele tem que ser exercitado. E isso para manter você equilibrado. Quanto mais você exerce a fé que Deus lhe deu, maior equilíbrio tu terás na circunstância que você está passando. Está passando por dor, afronta, porque tem dificuldades que não é só dor. Temos que ter inteligência, sabedoria, para poder não destorvar tudo. Um relacionamento, por exemplo, que é algo tão delicado, é ali que nós temos que ter equilíbrio. Para agir, para falar, para não entornar o caldo, para não mandar todo mundo embora, para não desfazer uma família, ou um casamento, ou um relacionamento. Temos que ser moderados, então a nossa fé, quanto mais fé e determinação tivermos, mais equilíbrio teremos também. Pense nisso. Isso é muito tremendo para nós hoje. E aqui mostra para nós que ela determinou, ela foi atrás do seu milagre. Ela cria em Deus, no Deus que o profeta servia. Ela sabia que o profeta era um instrumento de Deus. Não era que o profeta, pela força dele, iria curar o filho dela, ressuscitar, nesse caso, aquela criança. Não seria o profeta, seria o poder de Deus na vida do profeta. Mas ela via esse poder de Deus na vida deste homem. E ela correu, então, atrás dele com fé. Por isso, nós podemos entender, então, essa passagem que está em 1 Pedro, capítulo 1, o versículo 6 e 7. Anota aí. Estamos falando em 2 Reis, capítulo 4. Falando sobre uma pessoa que buscava Deus, veio a tempestade, a dor, a perda, mas ela não se desequilibrou, ela foi moderada. Ela agiu com prudência, com determinação e fé. E a Bíblia fala, em 1 Pedro, capítulo
1, versículos 6 e 7. Nisto exultais, embora no presente momento seja necessário vocês serem contristados por várias provações, sabendo que a provação, ela pode trazer, né, provações e várias provações. E essas provações podem trazer, não está na Bíblia essa palavra, desequilíbrio. Mas a Bíblia fala que elas virão nas nossas vidas. Então não é estranho, não é uma coisa rara na vida do homem e da mulher que serve a Deus ter essas adversidades. E quando elas vêm, nós temos que ter cuidado, porque aquilo que parecia tão equilibrado pode também perder o rumo. E nós podemos agir de uma maneira não prudente. Olha que interessante aqui esse pensamento, né? Nós estamos falando aqui sobre a palavra equilíbrio. Nós estamos falando sobre paz e sobre vitória. É interessante que equilíbrio significa um corpo que mantém-se sobre um apoio sem que ele vá para um lado e para o outro, está equilibrado. Agora é interessante, por exemplo, que quando nós trazemos essa palavra para a nossa vida, vou te dar um exemplo aqui. Você está andando numa calçada, você está andando normalmente numa rua. Você não precisa de muito equilíbrio ali, porque você está firme sobre uma calçada, andando. Não precisa de muito, se equilibrar. Mas quando você está numa corda bamba, numa cordinha daquelas, não é? Andando, aí você precisa de equilíbrio. Ou até mesmo quando você está pulando uma corda. Já pulou corda? Eu já pulei. Aquela corda vai, volta, vai. Você tem que ter que você pula, quando a corda vem aqui, você dá um pulo, a corda não pegar a tua perna. Aí você perde equilíbrio. Se você não pular, aquela corda pega a tua perna e você cai e você tropeça nela. Porque a corda não vai parar. Ela está indo. Aí você vai pulando. Ela passa, você pula. Aí tem que ter equilíbrio. Agora é interessante que o equilíbrio na nossa vida, tanto como de você estar pulando ou você estar se equilibrando numa corda, o que faz você se equilibrar? A tensão. Se você está andando normalmente numa calçada, não tem tensão nenhuma. Então você não precisa nem preocupar com o equilíbrio. O que forja equilíbrio é aquela tensão de você não cair. Você está tenso, você não pode cair. Então aquela tensão que você está preocupada com ela, de você escorregar, de você cair, aquilo te forja a se equilibrar. Aí você se equilibra, porque você sabe que se você não fizer isso, você vai cair. Olha que coisa tremenda para nós hoje. Esse pensamento, nós podemos entender então que Deus permite momentos difíceis, porque nesses momentos difíceis, Ele está te ajudando, Ele está te forjando, Ele está te ensinando lições importantíssimas sobre você saber se equilibrar, você saber ser essa pessoa moderada e ser também essa pessoa prudente. É só no momento da adversidade que nós vamos aprender um pouco sobre equilíbrio. Agora eu vou dizer algo para você. Você não é fantoche e nem eu. Porque a gente acha assim, já que vai vir a luta e Deus vai me equilibrar, eu fico ali parado e Deus, que nem um fantoche, me segura. Ele te ajuda, Ele te dá fé, mas o equilíbrio em si é você que tem que fazer. Deus te ajuda, Deus te fortalece, o equilíbrio vem dele, mas quem exerce ele somos nós. Então Deus não vai ficar me segurando ali, vai me dar mecanismos para eu me equilibrar, para eu não perder o rumo, para eu não agir de uma maneira desequilibrada. Ele vai me dar os mecanismos, mas quem que tem que agir sobre esses mecanismos e fazer e ser, sou eu. Deus não usa ninguém assim no sentido de ser fantochezinho. Agora eu vou equilibrar você, tá, minha filha? Ele me dá mecanismos para eu ser uma pessoa de prudência e de moderação no meio da dor, no meio do sufoco, no meio da luta, no meio de uma situação que é de afronta, de desonra, de problema. Ele me capacita. E como é que ele capacita? Com fé. Com fé que te capacita a ser determinada. Você está entendendo isso hoje? Por isso, é interessante te ver isso aqui, não é?
que para termos esse equilíbrio, Deus está então nos forjando. Deus permite tensões, permite dificuldades, dor, afronta, porque Ele está trabalhando e trazendo equilíbrio no meio de tudo isso. Aí que é tremendo. Aí que você vê uma pessoa cheia de Deus. Não é na hora de estar tudo bonito, festa, alegria, bonança, conta bancária está bem, o casamento está bem, os filhos estão bem na escola, bem no trabalho, marido trabalhando, indo para a igreja, mil maravilhas. É fácil ser equilibrado nesses momentos, não tem nenhum mérito. Agora, o equilíbrio que Deus pede de nós, vem num momento que é difícil agir com Ele. Momento do quê? De dor, de dificuldade que Deus permite. Aí Ele nos ajuda, nos dá mecanismos para sermos mulheres e homens moderados e prudentes. Vejamos só algumas atitudes que podem trazer desequilíbrio emocional. E elas estão aqui, elas são decorrentes às circunstâncias que passamos. Olha só algumas atitudes que nos fazem agir com desequilíbrio emocional. Impaciência. A impaciência, ela não nos ajuda em nada. Pelo contrário, a impaciência, ela traz um certo desestrutura. Uma mulher impaciente nunca vai construir, edificar nada. Pela sua impaciência de não poder esperar, de não poder perseverar em oração, porque ela tem que ter tudo como ela quer, na hora que ela quer. Impaciente, aí ela vai experimentar desequilíbrio emocional. Por isso hoje Deus está falando conosco. Ele nos ajuda no meio dessa tempestade, mas não somos fantoches. Ele nos dá mecanismos, porque a paciência não é como se fosse uma gotinha que você abre a boca e vem. Você é forjada nela, trabalhada nela. Aí ela te dá equilíbrio, porque você está deixando a sua vida ser trabalhada por esse fruto que Deus trabalha na sua vida, desenvolvendo ela. Mas como é que Ele desenvolve a paciência em você? É nos momentos de dor, de problemas, dificuldades e afrontas. Você está entendendo? Aí Ele vai desenvolvendo em você a paciência tão necessária para o equilíbrio emocional. Uma outra coisa também que pode mostrar um desequilíbrio emocional, porque estamos falando hoje sobre a palavra equilíbrio, paz. Porque se eu sou desequilibrada, impaciente, raramente o impaciente sente paz. Ele não para, ele não consegue. Então, para eu ter paz, sossego, eu tenho que ter moderação, equilíbrio. Eu tenho que ter esta atitude, ser forjada nela. E aqui fala para nós também que uma outra coisa que faz a gente também perder o rumo e querer cair para um lado e para o outro é a murmuração. Uma mulher e um homem que murmuram muito, reclama, não mereço, cadê Deus? Porque essa mulher que perdeu o filho, ele está falando dela aqui em 2 Reis, a mulher sunamita, poderia ter murmurado, reclamado, chorado. Poxa, Deus me deu e Deus tirou? Vou brigar com esse profeta, poxa, ele falou para mim, ele que falou e liberou essa palavra sobre a minha vida e ela se cumpriu e se concretizou e eu fui mãe e tive um filho, criei ele para ser tirado de mim? Quantas vezes nós perdemos grandes bênçãos e perdemos o equilíbrio porque nós reclamamos demais, murmuramos demais. Você quer ser desequilibrada? Então murmure e seja impaciente, porque isso não vai trazer paz e equilíbrio para a sua vida. E aqui fala para nós uma outra atitude, ansiedade. A ansiedade não nos permite, andar com determinação, com esperança e com fé. Ela nos desequilibra também. Não somente a impaciência, a murmuração, a ansiedade, como também o descontentamento. E o descontentamento é gêmeo da murmuração. Porque uma pessoa descontente murmura. E aquele que murmura está descontente.
não está feliz com a situação, quer ser outra pessoa, quer estar no lugar de outra, e fala, não, Deus favorece um, você não está no sapato daquela pessoa, você não sabe o que aquela pessoa passa. Então não queira ser ninguém, porque todos nós vamos passar por momentos de dificuldades, dores, afrontas. Então Deus não escolhe um para dar mais e outro para dar menos, não. Mas como é a nossa reação em relação a eles, é que vai fazer a diferença. Nós podemos entender hoje, então, que a paciência é necessária. Nós vamos agora para um pequeno intervalo, que eu sei que eu já estou esgotando o tempo aqui. Nós temos que voltar falando sobre outros frutos que o equilíbrio também gera, tá bom? Nós vamos agora rapidamente, nós vamos voltar com você daqui a pouco mais. Se você tem uma Bíblia aí contigo, abra ela em 2 Reis, capítulo 4, para você ver um pouco a história dessa mulher, de como ela foi equilibrada, de como ela foi moderada, de como ela foi sensata nas suas ações e reações também, tá bom? Daqui a pouco mais eu volto com você. Eu quero